Muito bom dia, nação. Logo cedo nós já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês. E meus amigos, vazaram de novo a escalação do Flamengo, exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no nosso canal. Mas tem aí os comentaristas falando sobre a preparação do Mengão para a final do Campeonato Carioca. Tem o João Guilherme dando os palpites e debatendo sobre essa final, a finalíssima do Campeonato Carioca, que, meu amigo, está sendo muito aguardado. O Flamengo tem uma boa vantagem, venceu a primeira partida por 2-0 e basta agora somente empatar essa partida. Pode até perder por 1-0, que ele vai levantar o caneco, estará levantando a taça de campeão Carioca 2023, e seria esse o primeiro título do técnico Vitor Pereira aqui no Brasil. Exatamente, primeiro título, que até o momento, meu amigo, ele só foi vice. Então nós vamos aqui analisar nesse momento. Já chega explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando para vocês que aqui vamos trazer sempre o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Então fica ligado no canal, ative o sino das notificações para sempre assim você receber todos os vídeos e notícias do Mengão, tá certo? E dá aquela moral deixando aí o seu like, não paga nada, é grátis. O seu like ajuda muito aqui o nosso canal, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil e também João Guilherme, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Gol, ele é decisivo, mas parece muito claro que vai começar no banco. Decisão sem Gabigol, combina, Antero? Olha, para mim, em princípio, não, né? O Gabigol é um jogador que já se mostrou decisivo em N situações, mesmo naquelas em que o Flamengo acabou não conseguindo ser campeão, não conseguiu levantar a taça. Mas é um jogador que nas 4 temporadas, 19, 20, 21, 22, 23, não, quinta, né, temporada pelo menos, que ele está no clube, já mostrou o seu valor. Claro que nessa temporada tem variado um pouquinho, já vem vindo até do finzinho da anterior, justamente pela mudança de postura dele em campo, com o crescimento, com a consolidação do Pedro como titular e goleador, né? Agora, eu vejo neste momento, Felipe, talvez aquela discussão do ano passado, do começo do ano passado, com o Paulo Souza. Podem jogar os dois juntos ou não? O Dorival encontrou a forma de os dois jogarem e muito bem. E, pelo visto, o Vitor Pereira já deu várias dicas de que pretende mexer em alguns jogadores importantes, que eu já considero até históricos, digamos assim, no Flamengo, e ver o que vai acontecer. O Everton, por exemplo, é um deles, agora tem sido com mais recorrência o Gabigol. E eu repito aqui, Felipe, o que disse em outras ocasiões recentes. Tudo pode dar certo dependendo do relacionamento do técnico com o jogador, de o técnico ser transparente com aquilo que ele deseja, de o jogador, no caso o Gabigol, entender o que o treinador tem em mente, entender também de que forma ele pode ser útil. Se houver esse ajuste, a coisa funcionará. Agora, se houver um ruído de uma das partes ou de ambas, aí pode ter um certo desgaste, não, estou sendo até muito delicado, pode ocorrer desgaste e aí a coisa desanda. Mas, respondendo a sua pergunta, depois de tanto comentário, eu colocaria o Gabigol. Eu acho que esse é um tema muito importante para essa final. E indo para o jogo, Fla-Flu, temos um Fluminense que joga um bom futebol, fortalecido pela estreia na Libertadores, mas com uma desvantagem de 2 gols, de um Flamengo que soube ser letal no segundo tempo. Mas no primeiro, o Flu foi bem melhor. Então, assim, diante desse molho que a final apresenta para a gente, a vantagem te faz imaginar um Flamengo já campeão ou ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, ô Antero? Olha, Felipe, não cravo o Flamengo campeão, porque seria não um demérito para a força do Flamengo, mas uma desconsideração com o que o Fluminense mostrou e pode mostrar. Sei lá, a gente pode ter uma situação assim de decisão por pênaltis, né? O Fluminense tirar essa vantagem, mas não o suficiente para ele ser campeão. Isso pode ocorrer. Agora, também é difícil ver o Flamengo não fazer um gol, né? Tem sido pouco frequentes as partidas, se pegaram nos últimos anos, e que o Flamengo sai de campo sem ter colocado pelo menos uma bola na rede.
né? Então, partindo até desse pressuposto, dessa perspectiva, dessa possibilidade estatística até, de que o Flamengo pode fazer um gol, a tarefa do Fluminense fica mais complicada. Porém, não dá para a gente chegar e falar assim, já era, entrega a taça para o Flamengo. O Fluminense tem mostrado, desde o ano passado, evolução, crescimento, alternativas na sua maneira de jogar, uma disposição para o ataque, um toque de bola bacana. Então, sim, eu, não posso colocar empate, porque aí é o Flamengo que fica com a taça. Mas acredito na possibilidade de o Fluminense reagir, tirar essa vantagem e, no mínimo, né, levar a decisão para os pênaltis. Aí depois é outra conversa. Mas o Fluminense vem animado com o resultado do meio de semana, o Flamengo tanto preocupado, desgastado, mas é início de temporada. E ao contrário do Palmeiras, né, de que também falaremos aqui, ele ganhou a primeira. Então ele vem chateado pela estreia ruim na Libertadores, mas está ali, a vantagem é dele em casa. O Palmeiras é outra história. Fernando Gil, qual é a influência do meio de semana de Libertadores na decisão de domingo, hein? Olha, João, não é segredo para ninguém, inclusive aí, eu acho até que não dá para ler, mas logo ao lado do meu nome está aqui, Fernando Gil, vem Mister. Isso já significa a minha contrariedade com relação ao Vitor Pereira, que, na verdade, não identificou as fragilidades e potencialidades dos nossos jogadores e trouxe para cá uma receita de bolo mofado. Eu acho que, falei ainda há pouco, que se ele tivesse continuado no Corinthians, que realmente tem o DNA dele, o Corinthians, o Palmeiras, sem nenhum depreciativo aos torcedores e aos escudos desses dois clubes, eu não tenho nenhuma dúvida que ele lograria mais sucesso do que ele logrou no ano passado. Mas quando ele vem para cá e quer contrariar a identidade rubro-negra, a forma como a torcida quer que jogue, a forma como o torcedor rubro-negro a vida inteira se acostumou a lidar, no meu entendimento, eu preciso realmente protestar. E eu sou, sim, muito favorável ao Mister, não por ser viúva do Mister. Aliás, viúva do Mister, porque é melhor ser viúva do Mister do que ser noivo do Vitor Pereira. E sobre isso que você acabou de me dizer, eu estou olhando ali para o Vilela daqui, estou vendo ali que ele está animado. Tenho certeza que ele voltou lá de Lima de olho no jogo do Flamengo, que foi realmente uma porcaria. Não vi o jogo. Nós perdemos, ô Vilela, para um time muito ruim. O companheiro ali que fez gol no Flamengo tinha 150 quilos, 160 quilos. O time do Flamengo não conseguiu jogar. Isso é uma grande vergonha. Eu vou te dizer, é uma grande vergonha. É inaceitável uma coisa dessas. E essa vantagem que nós construímos sobre o Fluminense, eu disse também no meu canal, portanto, não é média com você e nem com ninguém, porque está todo mundo ouvindo. Durante 67 minutos do jogo passado, o Fluminense dominou o Flamengo. A verdade é essa, o Flamengo ficou ali represado no seu campo de jogo e nós conseguimos, da maneira mais individual possível, sem nenhuma interferência do Vitor Pereira, lograrmos sucesso em 2 tentativas de gols. O Flamengo está com uma vantagem importante de 2-0, e o Fluminense, né, acabou. Isso aí você nota, o termômetro disso são os tricolores que você encontra no meio da rua, né? De segunda até quarta, cabisbaixo. Depois de quarta, muito animados com a possibilidade de reversão desse placar. E eu vou chegar no Maracanã, João, Vilela, meus amigos, torcendo muito para o Flamengo. Mas eu estou plenamente consciente das debilidades do meu time e torcendo muito para que o Vitor Pereira, de quarta até domingo, consiga equacionar os problemas que o Flamengo tem enfrentando dentro de campo. Olha só, João, Vilela, é o seguinte, o Dorival não é o treinador do sonho de nenhum clube que queira realmente ascender, que queira atingir a hegemonia. Mas quando ele foi contratado no ano passado, depois daquela draga do Paulo Souza ir embora, porque não devia nem ter chegado, a verdade é essa. Na verdade, teria que ter trazido o Mister. E aí, mais uma vez, eu vou renovar todas as minhas críticas ao Braz e ao Landim, que engambelaram a torcida do Flamengo, porque essa história aí, que o João de Deus tinha que ter dado uma entrevista na TV Benfica, antes do jogo contra o Porto, e apenas para poder atualizar aqui os companheiros que estão na live, João de Deus, assessor do Mister, que teve aqui no Flamengo, essa história de que ele foi lá
e deu uma entrevista dizendo, quando perguntado que estava concentrado na partida contra o Porto e que não tinha nada com o Flamengo, essa história de dizer que isso suscitou um desânimo por parte do Marcos Braz lá em Portugal, isso aí, meu amigo, ninguém acredita. Ninguém vai acreditar. O Landim realmente se opõe à vinda do Mister. Eu tenho certeza, eu frequento a Gávea 4 dias por semana, eu tenho amigos de infância que estão na gestão, e ele é opositor do Mister porque ficou irritado lá atrás com a saída dele. Não vou aqui subtrair a razão dele de ter ficado irritado, eu acho que ele deve ter até razão, mas precisa ser pragmático no momento de contratar o melhor treinador, que seja alguém correspondente à nossa identidade. Não trouxe ali o Paulo Souza, íamos parar lá na segunda divisão com ele, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Trouxeram o Dorival e na primeira live após o Dorival eu disse o seguinte, o Dorival vai fazer o simples muito bem feito. Só que o simples muito bem feito, ele conseguiu realizar. E acabou queimando a sua imagem depois que o Flamengo foi campeão frente ao Atlético do Paraná, depois daquela partida, porque os jogadores não quiseram mais jogar. Isso aí, realmente, acredito eu, tem maculado o moral do Dorival com relação aos gestores. Naquele mesmo momento eu disse o seguinte, bom, ele não é o técnico que o Flamengo quer, mas é preciso que você traga um treinador que realmente esteja atrelado ao que representa o Flamengo para sua torcida e no futebol brasileiro. Trouxeram um treinador, que é o Vitor Pereira. Eu de cara, né, os companheiros estão aqui na minha live, sabem que estão aqui inscritos no meu canal, sabem disso. Eu de cara, imediatamente disse o seguinte, bom, me estranha muito que ele não tenha jogado, eu diria, fazendo pressão no Flamengo naquele primeiro jogo da Libertadores contra o Corinthians, eu estava lá no Itaquerão. Me estranha muito que ele não tenha jogado para frente também no jogo contra o nosso time pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e a única vez que eu tinha visto o Vitor Pereira jogando dentro do campo do adversário foi a partir dos 10 minutos do segundo tempo, naquele jogo final da Copa do Brasil, que o Rodinei acabou metendo gol e o Flamengo saiu campeão. Então, foi a única vez. Eu disse ali, eu vou estudar o Vitor Pereira. João Guilherme, no final de dezembro, eu estava de férias, eu me dediquei aqui a ver os jogos do Vitor Pereira no Porto, em outros clubes. O Vitor Pereira, ele é muito seletivo na forma como ele arma um jogo. Se ele vai jogar contra um time fraco dentro de casa, ele vai para frente. Se ele vai jogar contra um time mediano, ele joga com blocos médios de marcação. Se ele vai jogar contra o Benfica, seja dentro de casa ou lá fora, ele vai recuar os blocos de marcação, vai emanar para o contra-ataque dessa maneira. Pergunto eu a você, o torcedor rubro-negro vai gostar disso? Não vai. Eu acho que não. Por isso que o time não vai. O Gabigol não gosta, o De Arrascaeta não gosta, ele barrou o Everton Ribeiro, porque eles compõem ali uma estratégia associativa dentro do campo. Ele barrou alguns jogadores que não diria que tenha barrado todos, mas barrou ali a exposição das suas habilidades. Ele não gosta disso, gosta de jogar com passes de média e longa distância. O Flamengo não é assim, toca curto, vai progredindo dentro de campo, que é exatamente o que o Fluminense faz. O jogo do Flamengo é exatamente o que o Fluminense vem propondo dentro do futebol brasileiro no ano passado, desde que o Fernando Diniz assumiu a governança do time dentro de campo. Então, eu queria dizer para você, Vilela, que foi, de fato, uma burrada extrema ter demitido o Dorival para poder trazer um treinador que é adequado ao Palmeiras, que é adequado ao Corinthians, mas não pode ser adequado ao Flamengo e nem tampouco ao próprio Fluminense, depois que o Fernando Diniz sair de lá, porque vocês já se acostumaram, de fato, a jogar dessa maneira associativa. Né? Muito bem, é isso aí. Olha aqui, ó. O Fernando Diniz, ele está muito sólido no Fluminense. Né? Se perder o título domingo, ele não corre risco de perder emprego, ele vai continuar no Fluminense, a vida vai seguir. O Vitor Pereira, mesmo se for campeão carioca, ele está balançando. E eu vou ler como está escrito aqui, ó. Yuri quer que o Vitor Pereira se foda, ele manda aqui R$11 no nosso superchat, e ele diz aqui, Jorge Jesus ou Tite no Flamengo? Leon, Scott, Kennedy, tá perto de acertar com o Flamengo. Olha, o companheiro Jonas Stel manda essa uma live, trouxe essa informação. E eu vi hoje o Fernando Gil, no canal dele à tarde, lá direto da Gávea, falando o negócio de Tite.
Que história é essa aí de Tite, Fernando Gil? Ó, João, é o seguinte, eu acordei aqui, depois de ter largado o aço no mulherio a madrugada inteira. Opa! Acordei bem, né? Tava empurrando a merenda? Direto, Vilela, olha só, de 10 horas da noite até as 8 horas da manhã. Você é solteiro e tem um acervo, seria isso? De 10 horas da manhã até 8 da manhã, direto, sem parar. Aí quando eu parei Daqui a pouco vai pra outra. Reclamação do vizinho aqui, multa que eu vou receber, barulho e tal. Quando eu falei, começou a me chamar de Gil Bene aí, que o Naldo Bene tá mentindo. Pô, Naldo mentindo pra caramba aí, nego falando que eu sou mentiroso também. Mas é o seguinte, eu tô lendo vocês aqui. Então é o seguinte, acordei e fui olhar na internet as notícias do Flamengo, do futebol e do mundo. E aí me deparei com essa história do Tite. Saí da minha casa, fui jogar polo aquático lá no Flamengo de manhã e, por óbvio, você vai encontrando alguns companheiros que influem diretamente na gestão, que fazem parte da gestão. É um clube que eu frequento desde criança, então é muito natural que eu tenha muitos amigos. E ali dentro da Gávea hoje, João, ninguém falou do Tite. Eu colhi ali uma série de conversas, de informações, mas ninguém ali dentro da Gávea falou do Tite. Eu gravei um vídeo dizendo exatamente isso, que eu, de forma alguma, estava sendo contrário à apuração de alguns companheiros, sobretudo esse que você falou, o Jonas, que é um jornalista fantástico. Eu não estava desmentindo, viu, João? Eu quero deixar bem claro. Eu só não ouvi falar sobre isso lá. Tem uma diferença muito grande de você desmentir e você não ter ouvido falar. Então eu falei a verdade. E desde cara quero dizer para você o seguinte, o time, o cara, eu vou respeitar a opinião de todos vocês aqui, mas um cara, que perde para a Bélgica, que passa por um outro ciclo, que entra para jogar contra a Croácia, e você assistindo o jogo contra a Croácia naquele desespero, que é o mesmo que eu estou tendo agora, do Flamengo não pegar na bola, e o Brasil não pegava na bola nunca, porque, Vilela, eu sou torcedor fanático da seleção brasileira, eu já fui a várias Copas do Mundo, eu quero mesmo que se resgate o sentimento pachequista do torcedor rubro-negro, do torcedor brasileiro. Eu gosto disso, eu sou torcedor da seleção brasileira, e eu ali, atônito, vendo um meio-campo envelhecido, porém, de craques da Croácia, botando o Brasil na roda, e substituições de atacante, como, por exemplo, o Brasil querendo ganhar o jogo, tira o Vinícius Júnior aos 10 minutos, como é que eu vou concordar com um cara desse dentro do Flamengo? Eu não vou concordar nunca com esse cara dentro do Flamengo. Então já deixei logo claro que trazer o Tite é a mesma coisa que continuar com o Vitor Pereira. A mesmíssima coisa, não tem mudança nenhuma, porque ele vai resguardar o Flamengo, vai entregar a bola para o adversário. E eu vou te falar uma coisa, ô João, ô Vilela, eu fico puto no Flamengo entregar a bola para o adversário. Não tem que entregar a bola do adversário. Ninguém gosta de jogar assim. Ninguém gosta de ficar esperando ali, num esforço hercúleo, que o teu time recupere a bola. Eu não gosto de jogar dessa maneira, então eu não quero o Tite lá, e graças a Deus eu não ouvi nada. Vamos ver se, quando eu chegar lá amanhã de manhã, vou ouvir. Fernando Gil, está chegando a hora da decisão, e o seu palpite? Você vai gritar é campeão e vai ver Vitor Pereira levantando a taça domingo, Gil? Olha, João, eu acho o seguinte, não vai ser dessa vez que o Diniz vai perder a virgindade, porque o Diniz é virgem. Então, eu acho, viu, que o Flamengo... Tá vendo? Tá animado, tá? Já disse que já ganhou. Aí, não falei isso. Perguntou para mim da minha perspectiva. Eu vou sair daqui, da minha casa, querendo que o Diniz continue virgem. Pô. Vou falar o quê? Que eu quero que o Diniz realmente coma alguém dessa vez? Não. O companheiro é virgem e vai morrer virgem. É isso que eu acho. Porque é um grande treinador, mas o Diniz não come ninguém, pô. A verdade é essa. Até agora não comeu ninguém. Então, é o que falta, né, para ele. Comer alguém, provar ali de como é bom ali, levantar a taça. Então, e aí, Vilela, antes que você fique puto comigo aí, eu quero te dizer o seguinte. Outro dia eu estava na minha live lá, perguntaram para mim, Gil, qual é o treinador brasileiro que, se tivesse que assumir o Flamengo, você aceitaria? O Diniz, porque ele tem a identidade do Flamengo, ele joga do jeito que eu gosto. Então eu estou sacaneando o Diniz aqui, porque realmente o cara não comeu ninguém nunca. Então eu quero que o Diniz volte para casa virgem ainda. Essa daí é a minha perspectiva. E eu acho, sinceramente, falei isso aqui,
A torcida ficaria feliz, a torcida do Flamengo ficaria feliz se o Diniz fosse pagado. Cara, olha só, é uma coisa assim complicada, né? Porque eu acho que a torcida do Flamengo, ela quer o Mister, mas o Landim não quer o Mister. E eu acho que o Landim não tem ali o direito de não querer quando 40 e tantos milhões querem. Viu? Eu acho que não. Se temos um virgem de um lado, teremos um virgem do outro. Porque o Vitor Pereira, ele é virgem no Brasil. É verdade. No Brasil, ele nunca pegou Um dos ninguém. dois Você vai já perder. passa- Um dos dois vai perder. Vou usar aqui de um termo eufemístico. Um dos dois. O companheiro ali falou que eu ia falar aí também, mas ele falou, então. Um dos dois vai ficar sem, é verdade, Vilela. Pois é, um dos dois vai perder lá o ímã, né? Mas é o seguinte, né? Vilela ali agora falou aquilo que tem que falar realmente. Então um dos dois vai perder. Agora é o seguinte, eu vou sair da minha casa aqui para que, já que o Vilela falou, não veja o Diniz descabaçado. Que seja o companheiro Vitor Pereira descabaçado agora. Como o Gabigol. Então tá aí, nação, tá aí os comentaristas falando aí sobre a partida do Flamengo e meu amigo vazou a escalação do Mengão. No site do GE, depois você pode dar uma olhada também, falaram sobre a partida, sobre o treino do Flamengo e o esboço aí que o Vitor Pereira mostrou e a provável escalação que o Flamengo irá enfrentar o Fluminense nesse domingo às 18 horas na finalíssima do Campeonato Carioca. Falou o seguinte, deve ser o seguinte: Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Varela, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas, Cebolinha, Matheus França e Pedro. E aí? Gabigol novamente no banco, hein? Everton Ribeiro também no banco. E aí? O que você achou dessa possível escalação? Escreva nos comentários e já arrisque o placar para a finalíssima do Campeonato Carioca. A gente se vê no próximo vídeo.